Às vezes eu fico pensando se eu tenho que mudar minha postura, sabe? Porque eu colaboro para que a sessão corra bem, atendo a presidência, não discuto meu projeto, não dou declaração de voto. Tem deputado que sobe aqui para falar de assuntos totalmente alheios ao projeto de lei e não dá o bom andamento à sessão. Eu me inscrevo na hora, no expediente final, chego aqui às vezes 12h30 para poder falar de assunto livre, que é o momento certo no expediente final. Assunto livre não é para ser falado dentro de projeto de lei. Falem do projeto de lei. Então, se não há esse acordo, eu vou começar a fazer como os demais parlamentares. Eu gostaria muito que a coisa pudesse ser como é regimental. Tem parlamentar que adora falar de regimento, mas na hora de cumprir, não cumpre. Então, eu quero deixar isso claro, a minha indignação com relação à sessão de ontem e também à sessão de hoje. Mas eu vou aproveitar, então, a oportunidade do expediente final para defender o projeto que eu não tive a oportunidade de defender, que é a do diploma para refugiados. É necessário ter um olhar para a humanidade. É necessário ter um olhar para que todos nós estamos no mesmo barco. E esse barco se chama planeta Terra. E nesse barco a gente não pode permitir que as fronteiras entre países façam com que nós tenhamos olhar diferenciado para outras pessoas. Por óbvio, não estou falando aqui de soberania nacional. A soberania nacional deve ser defendida. Eu não quero que nenhum povo explore e nenhum povo seja explorado. Nesse sentido, é óbvio que o Brasil, nesse momento, vive um momento crítico da sua história, onde a sua soberania nacional é atacada. E o pior, por maus brasileiros que vendem nosso país a preço de banana. Aliás, diga-se de passagem, não precisa ser um profundo conhecedor de estudos antropológicos para dizer que a burguesia brasileira nunca teve compromisso com a nação. A burguesia brasileira jamais teve compromisso com os brasileiros. A burguesia brasileira sempre olhou para o seu próprio umbigo. Falo do pacto da Fiesp mesmo. Falo de situações aqui no estado do Rio de Janeiro de uma burguesia caquética, uma burguesia que não deixa esse país avançar e não defende os interesses nacionais, defende apenas o seu próprio umbigo. Essa burguesia brasileira é que faz com que o Brasil viva a situação que tem e aumenta cada vez mais as desigualdades sociais. E nesse sentido, nesse olhar para a humanidade, é fundamental que o estado do Rio de Janeiro retome a sua política de acolhimento aos refugiados. E, dentro daquilo que podemos como legislativo, esse projeto de lei, ele é fundamental para acolher aqueles que muitas das vezes têm uma capacidade acadêmica em outros países e chegam ao Brasil, acabam vivendo em situação de rua. Aqueles que fazem graduação, aqueles que fazem mestrado, aqueles que fizeram doutorado. Eu tenho aqui a oportunidade, inclusive, de agradecer ao presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, que deu parecer favorável a essa matéria, e aos deputados que na Comissão de Orçamento e Finanças e na Comissão de Justiça nos auxiliaram na aprovação desse projeto, como o deputado Luiz Paulo, Zaqueu Teixeira, o próprio deputado Conte Bittencourt, porque, na verdade, não queriam aprovar esse projeto por uma birra boba que o PMDB faz com a UERJ. Porque se a UERJ se encontra onde está, temos que dizer que o PMDB tem grave culpa na situação que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro se encontra, que a UENF se encontra, que a UESO se encontra, mas especialmente a UERJ. E nesse sentido, fica deputado do PMDB dizendo que não pode porque está quebrando a autonomia financeira da universidade. Que autonomia financeira é essa? Autonomia financeira em cima de zero? Porque é o que a UERJ tem. Nos últimos tempos, zero. Administrar zero não é administrar, ter zero não é ter autonomia financeira. Aí fica falando de revalidação de diploma, que custa uma merreca, mas que no bolso do refugiado que não tem nada é muito. No bolso do refugiado é muito dinheiro, mas para a universidade não representa absolutamente nada, e digo isso replicando as palavras do próprio reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rui, que indaguei ele, obviamente. Professor Rui, será que conceder essa isenção da revalidação de diploma de refugiados atinge a universidade? O professor Rui disse, olha, não chega nem a 10 por ano, não chega nem a 10 pedidos por ano. Esse valor não representa, não significa absolutamente nada. Mesmo usando esses argumentos na CCJ, da qual eu não sou membro, mas fiz questão de fazer a defesa desse projeto, não quiseram ouvir. Mas graças aos deputados da Resistência, deputado Luiz Paulo, deputado Mink,
deputado Zaqueu, deputado Conte, nós conseguimos trazer esse projeto a plenário e que traz um verdadeiro acolhimento aos refugiados que estão completamente desassistidos no estado do Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, no Estatuto do PSOL, partido que eu faço parte, fala-se sobre a política com relação ao acolhimento aos estrangeiros, vendo não numa visão nacionalista, claro, de defesa da soberania nacional, mas numa visão de acolhimento aos outros povos, especialmente aos povos que mais precisam do nosso olhar, e hoje posso citar os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos e, claro, todos os povos do continente africano, sem deixar de falar dos sírios, que hoje enfrentam imensas dificuldades e que o estado do Rio de Janeiro, que já foi exemplo para o país e para o mundo no acolhimento aos refugiados, abandonou por completo essa política. Pela retomada da política de acolhimento aos refugiados e para que nós possamos, de fato, ter questões que não são caras ao Rio de Janeiro, mas que fazem total diferença na vida dessas pessoas que vêm fugida da guerra, da fome ou de situações de calamidade. Abandonam seus familiares, abandonam aqueles que amam para viver numa nova sociedade totalmente diferente. E essa nova sociedade não pode tratá-los como invisíveis. Por falar em universidade pública, aproveito a oportunidade para convidar, nessa sexta-feira, às 14h, no campus da Universidade do Norte Fluminense, a UENF, nós estaremos realizando o último Supera Rio do ano, Supera Rio UENF, que começou em Nova Friburgo, no IPRJ, passou pelo campus Maracanã, passou por São Gonçalo, Teresópolis e que agora já passou pela UESO e agora chega finalmente ao UENF em Campos. Então, nessa sexta-feira, às 14h, com as presenças já confirmadas do deputado Flávio Serafini, do deputado Valdec Carneiro, deputado federal Glauber e outros deputados estaduais e federais que estarão lá dizendo: a Universidade Pública do Rio de Janeiro, seja a UENF, a UESO ou a UERJ, não é responsável pela crise, mas elas são a solução para a crise, porque o estado do Rio de Janeiro não virará essa página sem uma profunda reforma ética e sem o auxílio da pesquisa e do ensino. A única saída para o Rio é a pesquisa, é o ensino e o aprofundamento da vida acadêmica. Obrigado, senhora presidenta.